Olá! Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre filhos e ver o que nos diz o Salmo 127, verso 3. E ele nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E muito nós podemos falar sobre esse trecho da Bíblia. Mas pensando nesse verso, eu achei interessante os dois termos que são usados aqui para se referir aos filhos: herança e galardão. Primeiro, o salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Mas é interessante que herança nós recebemos quando nossos pais morrem. E nós sabemos que Deus não morre. Ele vive por toda a eternidade. E aqui Deus está dando parte do que lhe pertence aos pais. O outro termo usado é galardão. Galardão nada mais é do que um prêmio, uma recompensa. E hoje nós podemos ver que a sociedade prega e insiste em ideias que são bem contrárias a esse ensinamento e a estas bênçãos. O ter filhos não é considerado prioridade, e se tiver, tenha no máximo 1 ou 2. Por que isso? Porque nós precisamos nos dedicar aos estudos, ao trabalho, precisamos aproveitar a vida, fazendo viagens, se divertindo, ter o melhor carro, a melhor casa. E quando tivermos conquistado todas estas coisas, então sim, vamos pensar em ter um filho. Criar e manter um filho também é muito caro, dá muita despesa, dá muito trabalho. Precisamos estar preparados. Não é isso que nós temos ouvido e também dito? Sempre tem alguém dizendo: você já tem um casal, tá bom, né? E quando um casal tem mais do que 2 filhos, sempre aparece alguém perguntando: o remédio falhou ou foi um acidente? Estas são apenas algumas ideias pregadas pela nossa sociedade e que são contrárias a esse versículo que lemos. Mas o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Deus entregou algo que lhe pertence, uma propriedade sua para os pais. Deus deu um prêmio para os pais. Ter filhos, de acordo com a palavra de Deus, deve ser um grande desejo de toda pessoa, pois é um presente dado diretamente por Deus. Deve ser uma prioridade. É interessante que eu nunca ouvi uma pessoa dizendo ter se arrependido de ter filhos, 1, 2, 3 ou mais. Mas já vi pessoas dizendo que se arrependeram de não ter tido filhos. Quem nós vamos ouvir? A sociedade ou Deus? O que é melhor para nós? A herança que Deus nos dá ou o que a sociedade promete? Nós temos que agradecer diariamente a Deus pela nossa herança, pelo nosso galardão, pelos filhos que Deus nos deu. E como nós temos tratado esta herança que Deus nos deu? Temos preparado nossos filhos para os desafios dessa vida? Temos ensinado diariamente a palavra de Deus aos nossos filhos? Temos dado bom exemplo aos nossos filhos? Que todos nós possamos valorizar a herança que Deus nos deu, ensinando a palavra de Deus, ensinando o temor do Senhor aos nossos filhos e os preparando para a vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço muito pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela herança, pelo galardão que o Senhor tem dado a nós. Que nós possamos tratar essa herança, esse galardão, como um prêmio, como uma recompensa que o Senhor nos deu. Que possamos preparar os nossos filhos para os desafios deste mundo. Que possamos ser exemplo para os nossos filhos. Que possamos ensinar a Tua palavra, o temor ao Senhor a eles. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.